Nesta manhã nós veremos aqui prefigurado Cristo, a nossa Páscoa. Esse é o título da nossa mensagem, Cristo, a nossa Páscoa. Que nós temos aqui a instituição da Páscoa, e diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 12, de 1 a 28. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o dia 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Amém. Nosso irmão presbítero Isaías já orou pela mensagem. Meus irmãos, quão maravilhosa e ao mesmo tempo quão terrível é a mensagem contida no evento da Páscoa. Ela é maravilhosa e terrível porque
ela fala tanto da salvação de Deus com feitos poderosos, como da destruição, da sua ira derramada sobre uma nação pagã. Enfim, chegou o grande dia da libertação da semente santa. Nós temos acompanhado toda a introdução e o preparo para essa libertação, e nós vimos que por 400 anos os filhos de Israel estiveram vivendo como escravos. Mas chegou o dia em que Deus enviou Moisés e ordenou por meio dele a Faraó para que deixasse ir seu povo para servi-lo. Faraó endureceu o seu coração, e na verdade nós sabemos que Deus endureceu o coração de Faraó, e por isso Deus enviou pragas para forçar Faraó a deixar ir Israel, embora Faraó se mantivesse endurecido. Nós aprendemos, no entanto, meus irmãos, que o Senhor não estava numa queda de braço com Faraó. Antes ele colocou o império parasita numa panela de pressão, ou, utilizando uma figura mais bíblica, mais apropriada ao contexto, como um guerreiro valente. O Senhor brandiu a sua espada e golpeou o Egito e os seus deuses, de maneira progressiva, aumentando a pressão e a força dos golpes, a fim de fazer o seu nome conhecido de Israel, do Egito e entre as nações. Como nós vimos, as pragas revelaram, na semana passada, nós vimos que as pragas revelaram, primeiramente, que Deus é o Senhor da criação e o dono de toda a terra. Em segundo lugar, nós vimos que as pragas mostram que Deus não pode ser manipulado por ninguém. Os magos tentaram, mas não conseguiram. Terceiro, aprendemos que Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Israel. E quarto, aprendemos o seu poder, que o seu poder e a sua ira, eles se derramam, eles se revelam ao derramar sobre os vasos de ira o seu juízo, e as riquezas da sua glória, ele as derrama nos vasos de misericórdia. O Senhor, no entanto, até ao fim, manteve o coração de Faraó endurecido. Nós vimos que em alguns momentos se diz que Faraó endureceu o seu coração, o que o torna responsável, mas disse também que Deus endureceu o coração de Faraó, e já explicamos isto. Deus o fez entregando Faraó a dureza natural do seu coração. Porém, era chegada a hora do povo da aliança ser liberto. E assim Deus anuncia a última praga. Está no capítulo 11, que nós não chegamos a ler, mas eu quero ler aqui. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Deus está dizendo agora, eu vou anunciar a última praga. E qual é a última praga? Um anjo destruidor passaria por toda a terra do Egito, matando todos os primogênitos, de homens e de animais. No versículo 12 do capítulo 12 está escrito: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E de novo aquela palavra, eu sou Javé. Ele tinha dito, eu sou o que sou. Ele está mostrando exatamente quem ele é. E esta passagem, meus irmãos, quando ele diz, eu passarei sobre a terra do Egito, essa passagem representava para o Egito o juízo do Senhor contra os ídolos, contra os deuses do Egito e contra aquela nação. Mas, por outro lado, essa passagem representava o livramento do povo de Deus, que sairia com grandes despojos. E Deus anuncia de maneira tão certa que esses despojos, o povo de Israel não lutaria por eles. Ele não os tomaria do inimigo, ele os pediria. Ele diz isso no verso 2, em diante do capítulo 11, verso 2. Ele diz, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e ouro. Era assim, batia a porta, vizinho, o escravo. Vizinho, você pode me dar aí ouro, prata? Já pensou o sujeito abusado chegar na sua casa? Mas Deus está dizendo, pode falar, que eles vão dar.
Vocês vão despojar os egípcios. Eu sou o guerreiro, mas vocês vão pegar os despojos de guerra. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então eles temiam já. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, porque havia outros escravos, que não eram israelitas, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, aqui vem a distinção entre o império parasita e o povo do seu reino, contra nenhum dos filhos de Israel, nem dos homens até os animais, nem ainda um cão vai rosnar nessa noite. Presta atenção. Não é que eles não vão morrer, não. Não vai ter um cão que vai rosnar contra o meu povo nesta noite, no grande dia do Senhor, no dia do meu juízo. E ele diz: e eu farei para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Veja, a passagem do Senhor fará distinção, a vinda do Senhor sobre o Egito faria distinção sobre o seu povo, entre o seu povo e os pagãos. Então todos estes teus oficiais, eles vão descer a mim. Moisés está falando agora a Faraó, é o último confronto entre Moisés e Faraó. E diz a Bíblia: os teus oficiais, eles descerão a mim, se inclinarão perante mim, eles vão pedir: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira, uma ira santa agora, se retirou da presença de Faraó. E Deus disse: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Mas o verso 10 ressalta: o Senhor manteve o coração de Faraó endurecido. Por quê? Deus mantém o coração dos homens endurecidos para derramar sobre eles a sua ira e ser glorificado no seu juízo. É isto que acontece com o Egito. Mas o Senhor Deus então ordena ao seu povo, ele dá tanta certeza que ele ordena ao seu povo que celebre antecipadamente, que faça uma festa antecipada às vésperas da libertação. E essa festa é a Páscoa, a principal festa até hoje dos israelitas. E que para nós tem grande significado. E o que era a Páscoa? Os filhos de Israel, como nós lemos, eram ordenados. Ele diz: a partir de agora, esse vai ser o principal dos meses. Aquele, se eu não estou enganado, era o 4º mês do ano no calendário. Mas a partir daquele momento, Israel nascia de fato como nação. E então aquele seria o principal dos meses a partir de agora, que é esse mês de Nissan. E esse seria o principal mês, o primeiro mês do ano. E eles deveriam, aos 10 dias desse mês, tomar um cordeiro ou um cabrito. E tinha algumas características. Deus não aceitaria nenhum com defeito. Teria que ser macho, teria que ter 1 ano, aproximadamente já, idade adulta, jovem. E ele não poderia ter defeito. E eles o guardariam até o 14º dia, preparando a Páscoa. E no 14º dia eles deveriam imolar o cordeiro, deveriam colher o seu sangue numa bacia. E eles deveriam pegar um galho de isopo, que era uma espécie de arbusto, e que você criava um molho e fazia dele uma espécie de pincel, uma brocha, que era também usado depois para os ritos de purificação. E esse galho de isopo, ele seria molhado no sangue e teria que ser passado nas vergas, nas ombreiras, nas vergas das portas de todas as casas dos filhos de Israel. E eles comeriam o cordeiro, essa seria a festa, eles comeriam o cordeiro assado ao fogo, não poderiam quebrar-lhe os ossos. E o que sobrasse dele deveria ser queimado, e se uma família não pudesse comer o cordeiro, ela poderia juntar-se a outra família. E eles deveriam ter um acompanhamento. Deus está ordenando como ele deve ser celebrado. E aqui vem uma lição. O modo como Deus deve ser celebrado só pode ser ordenado por ele mesmo. Nós não somos autorizados a acrescentar nada àquilo que Deus ordenou. Deus diz: vocês vão comer
com pães asmos, pães sem fermento, que simbolizavam a pureza. O fermento simboliza o pecado. E simbolizando a pureza, vocês vão comer com pães sem fermento e ervas amargas. Por quê? Para vocês lembrarem que vocês tiveram uma vida amarga, a amargura da escravidão do Egito. É a mesma palavra quando diz que os egípcios fizeram amargar a vida dos filhos de Israel, lá no capítulo 1, no verso 14, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que com tirania eles serviam. Era um tipo de verdura, como a escarola, né? Que é um tipo de alface amarga, por exemplo, ou como a rúcula, dependendo do estado em que ela está, né? Era uma erva comestível, amarga, que eles deveriam comer. E como eles deveriam comer, veja no verso 11, desta maneira o comereis. Eles não deviam comer, naquela noite, eles não iam simplesmente se assentar, né, e desfrutar daquela festa. Naquela noite não. Naquela noite eles tinham que comer de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. O que é isso? Pronto para partir. Vocês vão comer depressa. Vocês não vão nem degustar. Por quê? Porque naquela noite eu vou passar pela terra do Egito. Então vocês vão comer à pressa, porque meia-noite eu vou passar. E eu vou destruir a terra, os primogênitos da terra do Egito. Mas veja, o Senhor iria destruir toda a terra do Egito, e havia uma condição para que Israel, qual é a distinção, o que faria a distinção entre Israel e o povo do Egito? O sangue do Cordeiro. Deus disse: olha, vocês precisam deixar o sangue na verga da porta e nas ombreiras da porta. No verso 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esta é a condição. Mas ele diz mais. Observe que no verso 25, diz assim: e uma vez dentro, no versículo 22, na verdade, tomai o molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. E ele continua: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando, porém, vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Quando o Senhor vir o sangue, veja, vocês não podem sair da porta para fora, e vocês têm que passar o sangue. A casa sobre a qual não estiver o sangue, de fato, ela vai ser destruída. E se vocês não estiverem debaixo da proteção do sangue, vocês também vão ser destruídos. A distinção é essa. A distinção não é racial. A distinção era o sangue. Este é o ponto. Por isso ele diz: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Não saia da porta da sua casa, porque o Senhor vai passar. E quem não estiver debaixo da proteção do sangue vai morrer. Esta é a ordem do Senhor. Qual é o significado da Páscoa? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, meus irmãos, a Páscoa é claramente aqui uma celebração antecipada da libertação do povo de Deus no Egito. Vou repetir esse princípio para você que está anotando. A Páscoa era uma celebração antecipada da libertação do povo de Deus do Egito. Mas ela também é uma celebração, ainda nesse primeiro ponto, antecipada da ira de Deus a ser derramada sobre os inimigos do Senhor e do seu povo. Eles teriam que celebrar o livramento e eles teriam que celebrar também o juízo de Deus sobre os seus inimigos.
Aquele era o dia para eles celebrarem. E essa libertação não era só política e social, mas era também espiritual. Imolar o cordeiro era em si uma afronta, inclusive aos egípcios, porque eles consideravam um animal sagrado. O Senhor os está libertando para ser o seu único Deus. Então a Páscoa é uma celebração antecipada da libertação do povo de Deus do Egito. E uma celebração antecipada da ira de Deus derramada sobre os seus inimigos. E da justiça de Deus vindicada sobre a vida do seu povo. Em segundo lugar, a Páscoa foi instituída pelo Senhor para ser também um memorial. Ela era uma celebração antecipada naquele momento, mas ela era também um memorial para lembrar o que o Senhor fez, porque ela deveria continuar a ser celebrada. Na verdade, no 14º dia eles comeriam, e a partir desse 14º dia, eles não fizeram isso depois que eles comeram, eles iam sair, iriam partir, mas no 14º dia, até o 21º dia, eles deveriam, durante 7 dias, só comer pães asmos nas suas habitações, porque nós fomos libertos, e agora nós vamos viver vida consagrada ao Senhor. Fomos libertos pelo sangue, e a nossa vida deve agora ser consagrada ao Senhor, livre do fermento, livre da impureza, uma vida de santidade. Então, a Páscoa foi instituída para ser um memorial, para lembrar as gerações vindouras dos feitos de Deus para com o seu povo. Naquela noite, a Páscoa seria uma celebração antecipada, porém, a partir de então, seria um memorial. Verso 14. Este dia vos será por memorial. Memorial vem de memória. Então, é para vocês lembrarem, para trazerem a memória. E vocês vão celebrar como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatutos perpétuos. Então vocês vão, todas as próximas gerações vão celebrar. E no verso 24 de novo ele fala, observe aí: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. E aproveite essa celebração para ensinar seu filho, para discipular seu filho. Ele diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, quando ele passou para ferir o Egito, ele passou por cima das casas de Israel. Então veja, aqui precisamos entender, para nós, a gente já associa a Páscoa, né? Alguns já viram o coelhinho, né? O ovo de Páscoa e tal, alguma coisa assim, né? Mas para nós, quando nós pensamos em Páscoa, nós pensamos na ressurreição de Jesus. Sim, tem a ver com a ressurreição de Jesus, muito mais com a sua morte, na verdade. Mas vamos falar sobre isso. Mas o que para um judeu, quando ele ouvia a palavra Páscoa, vinha à sua mente? Essa palavra, na verdade, Páscoa, ela vem de um verbo hebraico, que é muito parecido com o nosso verbo português, que é o verbo passar, só que tem um som gutural no fim, passar, e Páscoa é pessar no hebraico, e passar significa passar por sobre, saltar sobre, às vezes é traduzido por manquejar, e aqui este é o saltar do anjo de Deus, no sentido de suspender o juízo. Verso 13, esse verbo ocorre, o mesmo verbo que está, algumas vezes o verbo passar não traduz esse verbo, mas no verso 13, quando diz: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando esse passar por vós é mais ou menos assim: o anjo destruidor está passando, então ele vê a verga e ele passa por cima. É exatamente isso. Esse é o verbo, passar por cima, para não trazer destruição, suspender o juízo. Fica muito claro, especialmente no verso 27, onde ele é traduzido literalmente: respondereis,
é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Marque aí o verso 13 e o verso 27, nele ocorrem estes verbos. É diferente do passar dos versos 12 e 23, que também traduz um outro verbo referindo-se à passagem destruidora. Então, o símbolo era por excelência o cordeiro. O sangue do cordeiro deveria estar lá, indicando que um substituto foi morto. Veja, o sangue também estaria sobre Israel. A destruição está sobre Israel, mas não em Israel. Ela está no cordeiro substituto, no cordeiro perfeito. No sangue derramado, o Senhor trouxe juízo, mas o juízo está lá. Quando ele olha para o seu povo, ele vê que um substituto foi morto no seu lugar. Aleluia! Temos o Evangelho aqui, temos Cristo aqui. É exatamente este o sentido. E é nesse último verso, o próprio Cordeiro é chamado de Páscoa do Senhor. No verso 11, você pode olhar aí, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Comer o que? O Cordeiro. O Cordeiro é a própria Páscoa. Ele é o livramento. Ele é o juízo do Senhor substitutivamente sobre o seu povo. E no verso 43, ele diz: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém só o escravo, e depois de o terem circuncidado naquele momento. Então, veja, é a Páscoa do Senhor. No verso 27, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. E no verso 21, ele diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei, tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Ele está dizendo que a Páscoa é imolada. Então, o cordeiro é a Páscoa. A Páscoa é a celebração, e a Páscoa é o cordeiro. Ao ver o sangue do cordeiro, o Senhor não deixaria o seu povo ser atingido pela praga destruidora. E naquela noite, irmãos, foi uma noite de terror, foi uma noite de luto por toda a terra do Egito. Não havia um lugar que não houvesse morto. O primogênito, as primícias do vigor de cada pessoa, de cada animal, foram tiradas essas primícias. A posteridade, entre eles o filho de Faraó, que era considerado divino, um filho, uma encarnação da divindade, Deus trouxe trevas e negridão para o Egito. Então, a Páscoa, nesse sentido, queridos, trazia para os israelitas três significados básicos. Primeiro, o livramento da ira de Deus. Livramento do povo de Deus da sua própria ira, da ira de Deus. O livramento do povo de Deus da ira. Esse saltar sobre significa que eu vou suspender o juízo. Eu não vou trazer destruição, mas se não tiver na verga da porta, vai ser destruído. Porque só o sangue pode libertá-los do juízo. Então, o livramento da ira de Deus é o que a Páscoa significa. Mas ao mesmo tempo é a libertação da escravidão do Egito. O livramento da ira, a suspensão do juízo de um lado e a libertação da escravidão do outro. E ambos acontecem por meio do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, nós temos claramente o pleno cumprimento da Páscoa em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério, João o Batista o apresentou como o Cordeiro de Deus, capítulo 1, verso 29 de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 vezes João fala isso. Em João 1, 29, 36 e 37, inclusive apontando Jesus para os seus discípulos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que a crucificação de Cristo aconteceu exatamente na Páscoa. E se você ler todos os evangelhos, você verá
que há uma ênfase em que aquela era a Páscoa do Senhor. E nós encontramos especialmente uma das passagens, João capítulo 19, no mesmo livro, no mesmo evangelho, que apresenta Jesus como Cordeiro de Deus. Em João capítulo 19, está escrito, no versículos 14 em diante: e era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. Parasceve significa sexta-feira pascal. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Era sexta-feira da Páscoa. Por que João diz isso? Porque ele está dizendo: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, será imolado. E é por isso que também, conforme o próprio Evangelho de Lucas, que nós também estamos expondo à noite, no capítulo 22, no Novo Testamento, Jesus institui a Eucaristia como memorial da sua morte. Veja, é um memorial, estabelecendo um novo rito pascal que prenunciava a sua morte. Em Lucas 22, desde o verso 1, Lucas está indicando que aquela era a Páscoa, ele está associando a morte de Cristo à morte do Cordeiro. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Verso 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. O Senhor Jesus diz, onde enviou Pedro e João, diz: vão preparar a Páscoa. Onde o Senhor quer que preparemos? O Senhor indica um lugar, e no verso 11 era para dizer ao dono da casa: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E no verso 14, Jesus põe-se à mesa, e ele diz: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. 5 vezes, se eu não estou enganado, a palavra Páscoa, Páscoa, Páscoa. Só que Deus agora, Jesus, institui um novo rito para uma nova Páscoa. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu: isto é o meu corpo oferecido por vós. Em João 6 ele havia dito: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, apontando para aquele Cordeiro Pascal. E agora ele está dizendo: esse pão agora representa o meu corpo. É como se ele dissesse: a partir de agora vocês não vão mais comer um cordeiro assado, vocês vão comer um pão, e vocês vão lembrar que vocês foram libertos da ira pelo sangue do Cordeiro, do verdadeiro Cordeiro de Deus. E ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, não mais no sangue de um animal, mas no meu sangue. E ele diz: fazer isto em memória, é um memorial. Veja, os discípulos estão repetindo de maneira literal aquilo que Israel fez. Na verdade, eles estão fazendo uma dupla comemoração, porque eles estão comemorando a libertação do povo de Israel, e como Israel naquela noite, eles estão antecipadamente celebrando a obra redentora do Salvador. Só que agora a realidade, o cumprimento. E ele diz: vocês vão celebrar. E, meus queridos, todas as vezes que nós comemos do pão e nós bebemos do cálice, nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa na nova aliança é celebrada na ceia. Por isso o crente precisa valorizar a ceia. O crente precisa se preparar para a ceia. O crente precisa reconciliar-se com Deus para que ele participe da ceia do Senhor. É por isso, meus queridos, que Jesus está se apresentando como cumprimento da Páscoa. E o Novo Testamento chama Jesus de nossa Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, quando o apóstolo Paulo está tratando do pecado, é muito interessante que ele usa aqui tanto a celebração pascal de Israel, como a Páscoa no contexto da nova aliança, porque ele está tratando da imoralidade na igreja. Ele diz: a imoralidade não deve permanecer na igreja. Se há imoralidade, a igreja precisa tratar com a disciplina
Ela precisa expulsar o malfeitor, o incorrigível e contumaz. Paulo, então, usa a figura do fermento, que é exatamente a figura ligada à festa dos pães asmos, onde não deveria haver fermento. No verso 6 ele diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Na verdade, no texto original está: pois também Cristo, nossa Páscoa, não tem a palavra cordeiro aí, nossa Páscoa foi imolado. Se Cristo foi imolado, crente, isso deve motivar a mim e a você a termos uma vida de santidade. É isso que Paulo diz. Essa é a forma diária de celebrar a Páscoa. Uma vida de santidade, sem o fermento. Por isso ele diz: lançai fora o velho fermento. E no verso 8 ele diz: por isso celebremos a festa, que festa da Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso inclusive significa separar-se dos imorais, como ele diz no verso 9. A Páscoa deve ser uma celebração que nos motiva à santidade. Jesus é a nossa Páscoa. E é por isso que os israelitas tinham que celebrar. Eles tinham que celebrar. E aquela, meus irmãos, seria uma noite memorável para o povo de Deus. Mas preste atenção. Para aqueles que não estavam debaixo do sangue do Cordeiro, foi um dia, uma noite de negridão e de trevas. No capítulo 12, do verso 29 até ao 36, está escrito: aconteceu que à meia-noite, a espada do Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia. Todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Houve distinção. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, servi a Javé, como tendes dito. Levem o gado, como vocês têm dito, vão embora e pelo menos abençoem a mim. E os egípcios apertavam, os egípcios já estavam expulsando os filhos de Israel. Vão embora, senão nós vamos todos morrer. Que noite terrível, queridos. Agora eu quero trazer aqui para a conclusão. Eu já afirmei nas mensagens anteriores que um dos propósitos das pragas do Egito foi antecipar nesses eventos históricos o juízo vindouro de Deus sobre os ímpios. E, meus irmãos, um dos que anunciam esse juízo de Deus é o próprio Jesus. Aquele que veio para morrer, um dia virá para julgar vivos e mortos. Jesus não virá mais como aquele homem manso e humilde, ele virá no seu estado exaltado. O livro do Apocalipse o descreve como um homem, como um grande cavaleiro com um manto salpicado de sangue. Você acha que é o sangue dele? Não é. De pisar o sangue dos seus inimigos. E lá em Apocalipse está escrito que os homens dirão aos montes: caí sobre nós e livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. Ele virá com ira. E é por isso que no capítulo 24 de Mateus, preste atenção, você que está flertando com o mundo, você que está querendo se afastar de Cristo, ou você que nunca professou a Cristo, em Mateus 24, 37 a 39, o Senhor Jesus, o próprio Cordeiro diz: pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, eles festejavam, né? Vamos festejar, vamos memorar. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e o levou a
todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Veja a distinção: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Só uma explicação rápida aí, que é tomado não é o crente arrebatado não, tá? É tomado pelo juízo, que a visão dispensacionalista borrou a interpretação desse texto. O tomado aqui é tomado pelo juízo, mas o outro será deixado, não será tocado pelo juízo. Portanto, vigiai. Ele está falando para os discípulos, igreja, porque vocês não sabem o dia que vem o seu Senhor. No verso 44, por isso ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E o Senhor Jesus fala do grande julgamento no verso 31 em diante. Nós não vamos ler lá, mas eu quero ler do verso 42 a 44. Quando ele diz, porque tive fome, ele diz que apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. A gente acha que ele está falando de beneficência a toda pessoa, não. Veja, eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes. Mas a palavra de Deus, se você olhar no capítulo 37, quando ele fala aos justos, vinde benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Os justos vão perguntar, quando foi que nós te vimos assim e te assistimos? No verso 40, o rei lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos, o quê? Pequeninos o quê? Irmãos. Está falando de crente. Possivelmente crentes que na tribulação estavam desamparados, ou que por causa da perseguição ou alguma situação estão desamparados, porque aqueles que odeiam o povo de Deus não iriam ter piedade. Então o contexto aqui, tem outros textos para você embasar, ajuda aos necessitados, sejam eles de que religião for, mas aqui está falando, meus pequeninos irmãos, ele só chama assim os crentes. Então este é o ponto. Por isso, meus irmãos, não é sem razão que uma das descrições do juízo final faz referência às pragas. Eu quero que você abra em Apocalipse 16, já estamos concluindo. Essa é uma advertência para nós. Quando Deus envia 7 flagelos, observe os termos, a referência. Há uma referência às pragas. Capítulo 7, capítulo 16, desculpe, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O 7 traz a ideia de algo perfeito, da ira de Deus totalmente derramada sobre o mundo. Saiu o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobreveram o quê? Úlceras malignas e perniciosas. Essa é uma das pragas do Egito. No verso 3, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. E derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue. Outra praga, referência ao Egito. No verso 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, e os homens foram queimados com intenso calor. E no verso 10, o quinto anjo derramou a sua taça, e o reino dos homens se tornou em trevas. Outra praga do Egito. No verso 10, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. E no verso 17, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do trono, do lado do trono, dizendo, feito está, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, qual nunca houve. Mas no verso
no verso 21, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras. Várias pragas são mencionadas aqui. O que ele está dizendo, queridos? O Senhor, quando traz juízos temporais, ele está sancionando o seu juízo final, e um dia ele virá e ele não terá misericórdia do mundo. Ele vai derramar a sua ira por meio do seu cordeiro, esse mesmo cordeiro. Nós cantamos, eis o cordeiro assentado em seu trono, e nós cantamos isto baseados em Apocalipse 19, verso 11, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Esse é Jesus. Ele não vem mais com aquela coroa de espinho como alguns costumam aí representar a imagem. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Olha como ele vem. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente o cordeiro pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O lagar é aquele tanque que era usado para pisar as uvas, e ele está usando essa figura. Ele pessoalmente vai pisar os seus inimigos. E quem vai ficar de fora? O que será de você naquele dia? No capítulo 22 diz: quem é aquele que vai ser liberto? Capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem estiver debaixo do sangue do Cordeiro, aquele que estiver unido a Cristo pela fé, aquele que estiver debaixo do sangue de Cristo. Por quê? Porque o terrível juízo de Deus e a terrível ira de Deus, a justa ira de Deus, que deveria vir contra o seu pecado, contra o meu pecado, contra a sua rebeldia, contra a minha rebeldia, contra a sua imoralidade, contra a minha imoralidade, contra a sua ira pecaminosa, contra a minha ira pecaminosa, contra as suas murmurações. Essa ira terrível foi totalmente derramada sobre o Filho bendito de Deus. Aquele dia foi de trevas para o Filho de Deus, para que seja de luz para aqueles que nele creem. Mas se você não estiver debaixo do sangue do Cordeiro, você será esmagado por ele. E a minha pergunta é: você está preparado para esse dia? Você está debaixo do sangue do Cordeiro? Porque um dia ele virá. E quando nós tomamos a ceia, e o faremos hoje à noite, nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando a morte do Cordeiro e o juízo de Deus já vindo sobre ele para que não viesse sobre nós. Mas estamos também antecipadamente celebrando a sua vinda para vingar os seus inimigos. Que o Senhor Deus nos dê a graça de refletirmos sobre a maravilha dessa verdade. E que isso nos motive a uma vida de santidade, lançando continuamente fora o velho fermento. Porque aquele que de fato entende quem é Jesus, vive uma vida de santidade. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelo Cordeiro Santo do Senhor, que sofreu sobre si a morte que estava sobre nós, o juízo terrível, pois o Senhor não deixará de punir o pecado.
mas o Senhor puniu em Cristo os pecados que deveriam ser punidos em nós. Mas, ó Deus, dá-nos também um temor e um tremor, e ajuda-nos, ó Deus, a cada presente aqui a procurar certificar-se de que de fato está debaixo do sangue do Cordeiro. Lembrando que aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro e entenderam a sua morte, celebram essa Páscoa por meio de uma vida de santidade, lançando fora o velho fermento e confiando dia a dia no Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a aplicar essas verdades ao nosso coração, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.